Uma das heranças que a ditadura militar deixou para o Brasil foi a epidemia, talvez as epidemias. Tente lembrar que o conceito de saúde pública no Brasil é uma coisa recente, como esse fiapinho de democracia que a gente tem. O SUS, como a gente conhece hoje, só foi possível depois da reabertura democrática, e isso significa que as campanhas de vacinação só passaram a ser levadas a sério nesse período proto-democrático que a gente ainda vive. Na ditadura, a regra era fingir que as doenças não existiam, porque esconder os dados e censurar a publicação deles, isso é uma coisa que ditadura faz muito melhor do que organizar a campanha de vacinação. A gente até tem um vídeo sobre isso aqui no Meteoro, e você pode ver, mas só se você quiser. Quando os militares saíram do poder e o Brasil finalmente começou a levar a saúde pública a sério, aí o Ministério da Saúde firmou um compromisso com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, mais conhecido como UNICEF. Esse compromisso previa a erradicação da poliomielite num prazo de 10 anos. O Ministério, então, precisava de uma logomarca para representar o programa de vacinação ambicioso que estava vindo. Era para ser só uma logomarca. Acontece que o trabalho caiu nas mãos de um artista que queria fazer mais e queria fazer melhor. Eu nunca tive assim, essa vocação de fazer um grupo social, da criança, sabe? Mas com esse trabalho, eu acho que eu supri essa necessidade, né? E a coisa começou de uma maneira muito simples, né? Eu fui convidado para poder fazer uma logomarca, para poder marcar o compromisso que o Brasil tinha assinado com as Nações Unidas, de erradicar a polio no Brasil até 1995. Esse logotipo ia selar as cartas, os envelopes, né, todos os papéis. O objetivo não era tinha nada fazer com campanha de vacinação. Nada. E aí eu fui no Ministério da Saúde conversar, estava trabalhando para a Unicef. Aí eu fui no Ministério da Saúde e disse assim, olha, hoje tem vacinação, você pode ir no Nordeste, né? O ministro vai, você vai com ele e tal. E eu fui. Esse aí é o artista plástico Darlan Manoel Rosa, o criador do Zé Gotinha. Como você ouviu, ele tinha só que bolar uma logomarca para a campanha de vacinação. Só que aí ele foi ver como a vacinação estava rolando na prática, talvez como um estudo para desenvolver o trabalho que ele tinha pela frente. O Darlan percebeu que as crianças eram vacinadas de um jeito meio bruto, faltava gentileza. Isso sem falar no discurso anti-ciência, que já estava lá. E, rapaz, que parecia uma operação de guerra no aeroporto, que as caixas de vacina, sabe? E sabia que militar subindo as favelas, né? E mãe escondendo crianças debaixo da cama, sabe? Porque havia havia um preconceito ainda muito forte naquela época. Um preconceito que a vacina causava doença, entendeu? Foi nessa ocasião aí que o Darlan se saiu com a ideia do Zé Gotinha. Consta que ele teve alguma dificuldade para convencer o Ministério a adotar o personagem. É que o Ministério da Saúde achava que ia virar chacota se tivesse um mascote para a campanha. Só que o Darlan tinha um bom argumento. Com um mascote meio infantil aparecendo na televisão aberta de quando em quando e avisando as datas de vacinação, as crianças pediriam aos pais para serem vacinadas. Então foi da onde que eu pensei, foi onde teve a ideia de fazer um personagem, que o Zé Gotinha nada mais é do que duas gotas, uma gota faz a cabeça, a outra faz o corpinho, né? E nós começamos a trabalhar em função de que a criança como agente do processo. Então a criança lembrava o pai do dia de vacinação e também tirou um pouco do medo da criança de ir ser vacinada. Outra sacada do Darlan foi transformar o ato da vacinação numa verdadeira festa, e para isso ele tratou de fazer bonecos do Zé Gotinha. O primeiro boneco foi feito em Curitiba. Lá tem os irmãos Queirolos, que eles são bonequeiros, né? Então eu fui lá, junto com eles, nós desenvolvemos o Zé Gotinha, a primeira fantasia. E no dia que ele apareceu em Curitiba, foi um negócio assim impressionante, porque as crianças fizeram fila ao longo da cidade inteira, enquanto ele desfilava no carro de bombeiro, sabe? As primeiras aparições do Zé Gotinha na TV aberta tinham uma qualidade de animação surpreendente para a época. Não era muito diferente dos desenhos gringos que a gente acompanhava. E as datas de vacinação sempre estavam destacadas na tela, que era para a gente lembrar. O Zé Gotinha sempre aparecia nos intervalos dos programas infantis. E de quando em quando ele vinha acompanhado de celebridades admiradas pelas crianças, tipo a Xuxa.
Hoje o Brasil é conhecido, ainda é conhecido, pelo sucesso das suas campanhas de vacinação. Parte do mérito é sem dúvida do Zé Gotinha, uma criação inteligente e que inspira gentileza, cuidado, afeto e amor à vida. O Zé Gotinha, sim, simboliza tudo aquilo que o governo Bolsonaro não é. E é por isso que o personagem não tem mesmo que apertar a mão do presidente. O único Zé Gotinha que combina com o governo Bolsonaro é essa desgraça aí.